Bem-vindo às aulas de circuitos eletrônicos. Amplificador operacional, série 3. Filtros ativos com amplificadores operacionais. Filtros ativos. Então, a adição de capacitores para circuitos com amplificadores operacionais fornece frequência de cortes controláveis e um ganho controlável. Então, eu tenho um filtro passa baixas de frequência, um filtro passa altas de frequência e um filtro passa banda de frequências. Esses filtros podem ser utilizados para vários tipos de aplicações diferentes. A maioria baseada na parte de telecomunicações, onde eu posso sintonizar frequências, posso separar frequências e assim por diante. O filtro passa baixa. Então aqui a gente tem um filtro passa baixa de primeira ordem, onde eu tenho um conjunto resistor capacitor. Então esse conjuntinho aqui, R1 e C1 aqui, é o que vai gerar para a gente a nossa frequência de corte. Se ele é um filtro passa baixa, então vai ser uma frequência de corte superior. Essa frequência de corte superior pode ser então especificada através de FOH igual a 1 sobre 2π R1C1. O ganho para esse tipo de configuração, que é de um amplificador operacional não inversor, é aquele que a gente já estudou na videoaula passada, ou seja, o AV igual a 1 mais o RF sobre o RG, que é o meu resistor de feedback e o meu resistor que está ligado ao terra, ground. Esse filtro, então, estabelece uma frequência FOH que, por ser de primeira ordem, tem uma queda de menos 20 dB por década. Então, a inclinação dessa queda de ganho em função da frequência, ela é menos 20 dB por década, relembrando que o dB é a unidade que a gente transformou para trabalhar no domínio da frequência em circuitos elétricos, que é igual a 20 vezes log na base 10 de VO sobre o V1, que é o V de entrada. Então, por que a gente passa a utilizar essa nova medida? É simplesmente uma medida diferente, porque as frequências e os ganhos eles são muito altos para colocar num gráfico só. Então, a gente usa gráficos logarítmicos, são unidades logarítmicas aqui, para ficar mais fácil da gente colocar e representar as variações que eu possa ter e filtragens de frequência. Então, se eu quiser saber a partir de uma quantidade de dBs, ou seja, 20 dB por década, em função de qual que é o ganho que está caindo, eu vou fazer então essa conversão utilizando que o meu ganho VO sobre V1 vai ser igual a 10 elevado ao valor de dB dividido por 20. Então aí eu consigo saber o valor do meu ganho que está caindo. Então quer dizer, a representação em decibéis é uma representação que permite que a gente trabalhe de forma mais fácil com os valores de frequência e as suas faixas de passagem. O filtro passa baixas de segunda ordem, ele contempla então dois resistores com dois capacitores. Então é um conjunto de dois resistores e dois capacitores que permite que eu tenha uma queda em dB maior, ou seja, essa inclinação da minha queda de frequência, depois que eu tenho a minha frequência de corte superior estabelecida, ela vai ser mais rápida, o que permite com que eu tenha uma filtragem melhor daquele sinal. Ou seja, para que ele trabalhe, eu vou ter a mesma frequência de corte superior, desde que o valor de R1 e R2 sejam iguais e de C1 e C2 sejam iguais. Isso vai resultar na mesma frequência de corte. Então, os cálculos não mudam nada em função disso, desde que eu tenha essa condição. A única diferença é que eu vou ter uma
acentuação mais rápida na queda, o que permite que ele seja mais próximo de um filtro ideal. No caso do filtro passa altas, aqui está o filtro passa altas de primeira ordem, eu tenho uma troca, uma inversão do meu capacitor com o resistor. Então, nesse caso agora, nesse arranjo, eu tenho um filtro que consegue passar somente frequências a partir de um certo valor, que eu vou chamar aqui de frequência de limite inferior, ou FOL, ou seja, a frequência de corte inferior, que é igual a 1 sobre 2πr1 vezes C1. O ganho, então, continua sendo o mesmo para aquele amplificador operacional, não inversor, sendo ele em função de RF e de RG. Para o filtro de segunda ordem, ou filtro passa alta ativo de segunda ordem, eu tenho então um conjunto de 2 capacitores e 2 resistores. Isso permite com que daquela inclinação de 20 dB, eu passe então para uma inclinação de 40 dB por década. Então, nesse caso, para o filtro de passa alta de segunda ordem, eu preciso ter também o resistor R1 igual a R2 e o capacitor C1 igual a C2, para que ele resulte na mesma frequência de corte inferior, o FOL, permitindo que o filtro funcione adequadamente. Um filtro passa-banda é a junção de 2 filtros, um filtro de passa alta e um filtro de passa baixa. Então, existem 2 frequências de corte, uma superior e uma inferior. Elas podem ser calculadas usando as formas de frequência de corte passa baixa e passa alta. Nesse caso, eu coloco, então, primeiro um filtro de passa alta e depois um de passa baixa na sequência. O meu resultado vai ser uma faixa de frequências médias, que são uma largura de banda, de frequências que são utilizáveis com aquele ganho. E nesse caso, como eu estou usando 2 filtros de primeira ordem, a inclinação das curvas de subida e de descida, das frequências de corte inferior e superior, são de 20 dB por década. Exercício. Calcule a frequência de corte do filtro passa baixa de primeira ordem do circuito da figura abaixo. Então, eu tenho aqui uma configuração de um filtro passa baixas, e ele é de primeira ordem, porque eu só tenho um resistor e um capacitor. Sei que o ganho desse circuito aqui é o ganho relativo ao amplificador operacional não inversor. Então, consigo estabelecer a frequência de corte valendo 1 sobre 2π R1C1, que tem o valor de 1,45 kHz. Olhando isso no gráfico, então, ele tem a frequência de corte superior, FOH, igual a 145 kHz, com uma queda de menos 20 dB por década a partir dessa frequência de corte. Exercício 2, calcule as frequências de corte superior e inferior do filtro passa-banda. Então, eu tenho aqui o filtro passa-banda, onde eu tenho aqui um passa alta e em seguida um passa baixa. Então, todos os dois são de primeira ordem. Então, eu calculo, então, a partir das fórmulas dos filtros de passa baixa e filtro ativo de passa alta, as frequências de corte inferior e frequência de corte superior. Como ambos são de primeira ordem, a minha resposta vai ser semelhante a essa curva, onde eu tenho uma inclinação de subida de 20 dB por década e uma inclinação de descida de menos 20 dB por década, nas frequências
de corte baixa e alta, respectivamente. Ok, pessoal? Então, por enquanto é só. Obrigado e até a próxima.